Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Senhor. Pai do Senhor, igreja. Amém. Como é bom louvar o nome do Senhor. Como é bom estar na casa dele, engrandecer a ele. Amém. Nosso Jesus, nosso amado Cristo. Eu quero convidar você a se acalmar neste momento, aquietar seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 29. Aleluia. Aleluia. Quem encontrou? Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Somente aqui. Eu quero que você repita comigo nessa noite a palavra humilde. Vamos lá, todo mundo. Humilde. Humilde. Mais forte. Humilde. Agora você vai virar sua cabeça e vai falar assim: pena que não é teu caso. Pode virar aí. Fala, vira sua cabeça. Fala, pena que não é teu caso. Eu queria falar sobre esse Jesus manso e humilde. Amém? Jesus, ele tinha como uma das características principais dele era ser manso e humilde. A mansidão de Cristo não significava fraqueza. Muitas das vezes a gente imagina uma pessoa que é mansa ou algo manso como uma demonstração de fraqueza, mas não era sobre isso. Jesus era manso por quê? Porque ele acalmava onde ele estava. Quem estava perto dele, ele conseguiria trazer essa calma, ele tinha autocontrole de tudo. E ele também era humilde. E humilde não quer dizer não apenas ser pobre, né? Muitas das vezes a gente traz essa palavra de humildade como sinônimo de pobreza, e não é isso. Não é isso que Cristo era. Muito pelo contrário. A humildade, ela traz um significado ainda maior, que é simplicidade, modéstia, sem vaidade, ou sem arrogância. Cristo não tinha isso no coração dele, não tinha isso na essência dele. Cristo era puro. Amém? Trazendo para nós, humildade também é quando nós reconhecemos nossas limitações, quando sabemos até onde vamos. Então, mansidão e humildade é o que descreve o caráter de Cristo. Que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder nas mãos, ele não deixou que isso subisse para a cabeça dele, e veio e habitou entre nós, e fez a boa obra. Lá em Filipenses 2:6, do 6 ao 11, diz isso: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esse versículo é maravilhoso. Isso descreve a humildade de Jesus.
Jesus era Deus, ele estava lá com Deus, ele desceu, ele se fez carne, assim como eu e você. Ele se fez pecado por nós, mas ele não pecou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E uma das simbologias de humildade que Jesus trouxe, que ele sempre trazia, né? Para mim é uma das passagens mais incríveis, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Imagine, meu irmão, Deus encarnado lavar os seus pés, o lugar mais sujo do seu corpo, onde você pisa em impurezas, aonde você, né, às vezes nem lava direito, fica aquela sujeirinha na unha. Imagina essa condição. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quer sinônimo de humildade maior que esse? E mansidão? E isso às vésperas dele ser morto. Bem próximo à Páscoa, ele fez isso. Ele pegou uma bacia com água, colocou uma toalha em sua cintura. Amém? Quem já leu essa passagem? Está lá em João 13, do 4 ao 17. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro ainda questiona: mas Senhor, só vai lavar os meus pés? O Senhor é meu Deus, vai lavar os meus pés? E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro ainda, no exagero, né, fala: mas Senhor, já que é assim, me dá um banho, me lave por inteiro. E Jesus, quando está lavando o pé de Pedro, Pedro não entende, né? E Jesus explica para ele, fala para ele: Pedro, agora você não entende isso, mas você entenderá, o Espírito Santo te revelará. E mais para frente Jesus diz, no versículo 10, ele diz que, deixa eu me encontrar aqui, ele explica que quem já havia tomado banho não precisava apenas lavar os pés. O que isso quer dizer? A salvação, ela é completa, a obra da salvação em nossa vida, ela é completa, mas a vida cristã, ela nos exige purificações diárias. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, como um símbolo de humildade e também como uma purificação diária, para nos ensinar sobre isso. Não é porque você é crente, que você não, ou você serve ao Senhor, você já é salvo, você não tem que falar com o Senhor todos os dias, você não tem que adorá-lo todos os dias, você não tem que pedir perdão todos os dias pelos pecados que você comete, ou simplesmente agradecer a Ele. Essa seria a lavagem de pé diária. Não sei se seria esse termo correto. É você fazer essa manutenção diária, de estar perto do Senhor, de ter relacionamento com Ele, de você falar com Ele o tempo inteiro. Mais para frente nós temos outros exemplos de humildade, quando uma mulher pecadora lava os pés de Jesus com perfume. Uma mulher, ela ficou sabendo que Cristo iria jantar na casa de um fariseu. Está lá em Lucas 7, a partir do versículo 36. E ela ficou sabendo que Jesus ia até esse local, e ela foi até lá, se humilhar aos pés de Cristo. E lá ela levou o perfume mais caro, né? Uma pecadora lava os pés de Jesus com lágrimas e um perfume caro. Essa passagem diz sobre isso. Ou seja, ela pegou o melhor que ela tinha, o frasco de perfume mais caro. Pensa naquele perfume árabe que você tem lá. Quem não tem o árabe, né? O melhor que você tem lá, pode ser da Avon, né? Vamos cair um pouco aí. Mas era o melhor que ela tinha. Ela usou para quê? Para lavar os pés do Senhor.
Maria também ungiu os pés do Senhor com óleos. A Bíblia fala que ela usou essências aromáticas. Provavelmente era doterra, né? A Bíblia não fala, mas ela usou o melhor que ela tinha. Está lá em João 12, a partir do versículo 3. Isso foi antes de Jesus, antes da entrada triunfal de Jesus. E Maria também, ela se encontra aos pés de Jesus, lá em Lucas 10, 38 ao 42. Diz bem assim: Jesus e seus discípulos seguiam viagem, chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Imagina Jesus falando isso. Marta, mas Senhor... Aí Jesus: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Qual é a escolha de Maria? Estar aos pés de Jesus. E o que ela fazia ali? Ela ouvia os ensinamentos de Jesus. Qual o melhor lugar para estarmos, irmãos? Aos pés de Jesus. Ouvindo o que Ele quer nos falar, ouvindo o que Ele quer nos ensinar, ouvindo aquilo que Ele quer que nós façamos a Ele. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Estou um pouco nervoso. Aqui em cima a gente vira um camelo, irmão. A gente bebe água toda hora, que a boca seca. Amém? Lá no início nós falamos sobre a humildade e a mansidão de Jesus, no versículo inicial. E lá fala sobre o quê? O que Jesus fala? Sejam mansos, pois sou manso e humilde de coração. Aí entra uma questão muito interessante. Muitas das vezes nós agimos com humildade e mansidão por interesse e não de coração. Parece que isso não existe, mas existe, irmão. Nós conseguimos muito bem colocar uma máscara e nos parecer mansos e humildes perante muita gente, mas na verdade nós não somos. E Jesus fala: manso e humilde de coração. Isso tem que estar em você. Isso tem que fazer parte do teu caráter, do nosso caráter. Jeremias 17:10 diz assim: Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Não adianta você querer parecer humilde ou manso, porque o Senhor vê o teu coração. O Senhor sonda o mais íntimo do nosso coração. O conceito de humildade e mansidão transcende tudo que entendemos acerca desse caráter. Vai muito além de tudo que conhecemos. Trata-se de uma linha muito fina entre caráter de Cristo e o que me beneficia ou não. Muitas das vezes, o que acontece? Por interesse ou por querer algo em troca, nós transparecemos humildade e mansidão. Mas o Senhor esquadrinha o nosso coração. É algo a se pensar. Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos.
Na grande maioria das vezes agimos como como humildes e mansos, simplesmente por educação, mas por dentro o ódio e a ira estão sendo fermentados. O fato de eu considerar uma pessoa acima de mim, independente de qual seja, isso já me faz humilde. Mas eu não preciso falar que eu sou humilde, que a humildade ela é demonstrada, ela é percebida. Às vezes eu e os meninos, nós brincamos, né? Ó, irmão, eu sou humilde. Não fala isso não, que eu sou humilde. Mas na brincadeira. Porque, na realidade, nós não devemos comentar. Por quê? A humildade, ela é percebida. A mansidão, ela é percebida. As pessoas têm que perceber isso. E Deus tem que conhecer o nosso coração e perceber isso. Amém? Agora eu queria trazer aqui 20 pontos. Brincadeira, gente. É só para ver se vocês estão mansos. Que fala sobre humildade e mansidão, onde devemos usar isso. Primeiro ponto, humildade e mansidão com os outros. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu sei que é difícil, irmão. Olha para o outro aí. É legal porque quando a gente está embaixo, quando o pastor fala, olha para o irmão que está ao seu lado, ninguém gosta, né? Aí quando a gente está aqui em cima, a gente quer ficar fazendo. Entendeu? Olha para o outro aí e fala. Diz aí para ele, fala, irmão, é difícil de aguentar. Fala, mas eu sou humilde. Pode falar não, hein? Ai, ai. O que temos feito? O que tem feito parte do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos? É mansidão, maldade, humildade ou orgulho? Quando você se relaciona com alguém, você tem sido humilde com essa pessoa lá no seu trabalho? Você tem tratado ela com mansidão? Ou só porque ela é superior de cargo, mas seu coração não aguenta essa pessoa? Ah lá, fulano, ó, nada a ver esse sapato. Como tem sido isso? Como é que estamos tratando aquelas pessoas a qual a gente convive diariamente? No nosso ambiente de trabalho, na escola? Nós temos deixado transparecer humildade e mansidão ou maldade e orgulho? Que o contrário de humildade é orgulho. E o contrário de mansidão é maldade. Eu sei que somos maus, mas temos que lutar contra isso. O coração do homem é enganoso. 2. Humildade e mansidão com nós mesmos. Romanos 12:3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Na versão NTHL diz assim: não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um o julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Agora falando de nós, trazendo para nós agora, para mim, o que eu tenho pensado a meu respeito perante o Senhor. Porque é interessante que nós nos achamos a melhor pessoa do mundo, né? Todo lugar que nós estamos, nós somos os melhores. A
A gente nunca tem na cabeça, tipo assim, já chegou fulano. A gente faz isso com os outros. Mas com nós mesmos, às vezes nós nunca fizemos essa reflexão, essa autorreflexão. Será que eu sou o chato da turma? Será que é eu que chego e as pessoas falam, ixi. Como tem sido essa autoavaliação de nós mesmos? Autoavaliação, que é a mesma coisa que de nós mesmos. Como tem sido isso? Perante o Senhor, como temos julgado a nossa medida de fé? Temos nos achado mais crentes que os outros ou mais santos? Aqui é um caso a se pensar. Aqui é onde devemos tomar muito cuidado com o que vemos e pensamos a respeito da fé alheia. Mas não devemos julgar aquilo, mas devemos julgar aquilo que somos perante o Senhor, a qual o meu potencial de fé, mas devemos julgar aquilo que somos perante o Senhor, e qual o meu potencial de fé, e quanto eu creio no Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós analisamos o outro, né? Olha lá, fulano, ó, não está chorando hoje no culto, deve estar em pecado. Olha lá, ó, não veio na ceia, né? Faltou um monte de gente aí, ó. Está em pecado. E nós? Como é que está a nossa fé perante o Senhor? Como eu tenho me posicionado perante isso? Como eu tenho buscado o Senhor? Será que eu tenho Senhor? Isso aconteceu porque o Senhor me usou. Isso aconteceu porque eu estava lá. Porque se eu não tivesse, se não fosse eu, né? Será que temos analisado dessa forma, irmãos? A nossa fé perante o Senhor, aquilo que o Senhor tem feito através de nós, nós temos agido com humildade. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter falado através de mim. Senhor, eu te agradeço por ter falado, por ter me usado para falar com aquela pessoa. Senhor, fala o coração daquela pessoa, me usa para falar com aquela pessoa, coloca palavras certas para eu tocar o coração daquela pessoa através do teu amor, através da tua palavra. Será que é assim que temos agido? Ô, irmãos, isso é muito sério. Às vezes nós queremos até parecer humildes perante o Senhor. Às vezes até falamos, mas Senhor, eu sou espiritual. Senhor, quando eu abro a minha boca, o Senhor vem. Irmãos, o Senhor vem quando Ele quiser. Quando Ele quer, Ele vem. Ele não vem por causa de mim, porque eu sou pecador. Amém? O Senhor vem se Ele achar graça em nos visitar, se Ele achar graça em vir aqui e curar, em restaurar, Ele vem. Qual é a nossa motivação perante a isso? Será que estamos aqui para quê? Pelo Senhor ou pelo aquilo que Ele pode me dar? Por que eu estou aqui nessa noite? Eu sei que o Senhor pode me dar. Porque Jesus fala, aquilo que pedires em meu nome ao meu Pai, eu vos darei. Mas qual é a motivação do meu coração de estar aqui nessa noite? É de adorar ao Senhor, de ouvir a voz dEle, de buscar a presença, de me encher, de pedir perdão pelos meus pecados, ou eu vou lá porque eu quero receber uma bênção? Aí chega aqui e fica de braço cruzado. Chega aqui, não fecha o olho. Eu vou lá assistir o culto. Assistir o culto a gente assiste no YouTube. Desculpa falar assim, irmãos. Mas é a verdade. O ato de cultuar, o ato de louvar ao Senhor, vai muito além de sentar numa cadeira. O ato de louvar ao Senhor, de buscar ao Senhor, é eu levantar as minhas mãos
em adoração, em louvor, é eu expressar com palavras, é eu falar: Senhor, eu estou aqui, eu te amo, eu estou aqui pela tua presença, eu te adoro, eu te exalto neste lugar. Nós estamos aqui como igreja para te adorar e te exaltar. Vem, Senhor, sobre nós, se assim o Senhor quiser. Mas se o Senhor não vier, eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo e eu quero te louvar. Qual que é a motivação do nosso coração? 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. No tempo devido. O Senhor tem que fazer conforme a vontade dEle, irmãos. É no tempo dEle. Muitas das vezes nós buscamos algo do Senhor e queremos que o Senhor faça na hora. Não é na nossa hora, é na hora dEle. Por quê? Porque às vezes você não tem maturidade para receber isso que você tanto quer. O Senhor quer trabalhar em você. Às vezes tem alguma área na tua vida que o Senhor quer curar, que o Senhor quer restaurar, para que isso seja bênção para você. Então é no tempo do Senhor. Tudo no tempo dEle. Atenção, jovens. Cadê os jovens? Jovens? Jovens ainda? Cadê? Tava tudo no banheiro lá, ó. Reunião. Amém. Então, para vocês, jovens, 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Às vezes, irmãos, por que Deus não escuta a nossa oração? Por que Deus não nos atende? Porque Ele está se opondo a nós. Porque nós estamos orgulhosos, nós estamos com o coração orgulhoso. E Deus se opõe a isso. Estão me entendendo? Amém? Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. Se o irmão do teu lado dormir, você cutuca ele. Amém? Não deixe ninguém encostar a cabeça no seu ombro aí. Para não dar aquela cochilada. Terceiro ponto. Humildade e mansidão com a minha família. Aqui que a gente se demonstra, né? Aqui que a gente diz quem nós somos. Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre, porque seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Se você tem entendimento lá na tua casa, com teus filhos, com teu marido, com teu pai, com a tua mãe, proceda com humildade. Reconheça, Pai, amém. O Senhor não quer que eu faça? Amém, não vou fazer. Isso é difícil, irmãos. No tempo que vivemos, o que mais acontece é nós confrontarmos nossos pais. Amém, jovens? E muitas das vezes também com o nosso cônjuge. Muitos lares, irmãos, vivem em confronto. Parece, usando uma ideia invertida, né? Parece um quarto de guerra. Não tem o filme lá, Quarto de Guerra? Mas lá era uma guerra espiritual. E na nossa casa, às vezes, parece que é guerra mesmo, né? Só falta atacar bomba mesmo. Mas, porque não pode, às vezes, né? Não vai preso, mas rola de tudo. Rola palavra, rola ofensa,
né? Rola uns tapinha. Humildade e mansidão com a nossa família. É onde eu mostro a minha verdadeira essência, lá na minha casa. Lá na sua casa, que você e seu esposo vão demonstrar quem você é. Os filhos vão demonstrar quem são. Porque é muito fácil, é muito simples eu ser bom, eu ser o cara legal no meio de todo mundo, no meio das minhas amizades. Por quê? Até porque a amizade, eu escolho ela. Se você é interessante para mim, para andar comigo, eu vou querer andar com você. Mas você não escolheu seu filho. Seu filho não escolheu você. E aí? Você tem ensinado a humildade, a mansidão, para que seu filho também haja de forma mansa e humilde com você? Quem está entendendo? É algo a se pensar, meus queridos. Ser humilde, ser manso. É algo que não é fácil, porque a todo momento nós queremos demonstrar nossa carne. Todo momento nós queremos demonstrar nossa raiva. Porque às vezes você chegou estressado do trabalho, da escola. E aí lá na sua casa você quer só ficar de boa, né? Quer chegar em casa, ficar tranquilo, não quero saber de criança. Cala a boca, criança. Para de gritar, Eloá. Eu não é assim, irmãos. Mulher, não fala comigo não, que hoje o dia foi difícil. Às vezes essa mulher quer te ouvir. Ela quer te ajudar a passar por esse momento. E vice-versa. Como tem sido o nosso momento dentro de casa? Nosso relacionamento tem sido com mansidão e humildade? Ou tem sido com raiva? Tem sido um ambiente de guerra lá? Como tem sido isso? Se há orgulho em meu coração, a humildade passa longe, irmãos. Humildade e orgulho não andam juntos. Se há maldade em meu coração, a mansidão passa longe. Eu sei que é difícil, irmãos. Uma coisa que eu sempre tive na minha mente é que o orgulhoso, ele nunca vai saber que ele é orgulhoso. Ele nunca vai subentender isso. A não ser quando o Senhor abate ele. A não ser quando o Senhor faça alguma coisa para que ele entenda. Ô irmão, você está muito orgulhoso. A não ser quando ele passa por algum momento que faça ele refletir. Agora, por naturalidade, não. Orgulhoso, não. Tanto é que Deus, ele bate firme com o orgulhoso. Salmos 138, 6 diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Provérbios 16, 19: melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Esse provérbio é muito forte, irmãos. Presta atenção, o melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos. Aqueles que às vezes não tem nada para te oferecer. Aqueles que só quer chorar, ele está oprimido, ele só quer que você dê uma palavra de Deus para a vida dele. Do que você está partilhando despojos com orgulhosos, está com quem só festa, está com quem eu sou, eu posso. Que é muitas das vezes onde o nosso coração se inclina para esses ambientes. Que Deus nos dê um coração humilde, manso. Isso só é possível sendo lugar de habitação do Senhor e ouvindo a voz dele todos os dias. Se você quer trabalhar
a humildade e a mansidão, ouça a voz do Senhor. Faça a sua manutenção diária de fé. Busque a Ele, ore. Ah, Senhor, eu não sei o que falar hoje, eu não sei o que eu faço. Se dispõe. Fala, Senhor, estou aqui. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu sei que muitas das vezes nós queremos algo concreto, que o Senhor venha em pessoa e fale conosco. Ou uma voz, Alcindo. Não, irmãos. Meu filho. Deus vai falar com você e você vai entender. Às vezes, no canto de um pássaro. Às vezes, num vídeo. Às vezes, você está caminhando pela rua e você vê uma cena e o Senhor fala com você. Vem na sua mente. Ah, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, isso é o Senhor falando com você. A gente sempre traz isso, né? Isso é coisa da minha cabeça. Se é bom, não é do diabo. Isso que eu tenho na minha cabeça. Se é bom, não é do diabo. Que o diabo não tem nada de bom. Então é o Senhor falando comigo. Se isso me edifica, é o Senhor. Se isso tem a ver com o que eu pedi com o Senhor, é o Senhor. Mas muitas das vezes o Senhor fica em silêncio também. E é preciso entender o silêncio do Senhor. Porque Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Amém, igreja? Quero convidar você a ficar de pé neste momento. Quero convidar o Ministério de Louvor. Hoje nós não vamos atrasar o culto, amém? Ah, Jesus. Curva a tua cabeça. Coloca a mão no teu coração. Começa a dizer para o Senhor aquilo que está no teu coração nessa noite. Ah, mas eu não tenho nada para entregar para o Senhor, eu só tenho uma dor aqui, porque aconteceu algo ruim lá na minha casa, aconteceu algo ruim lá no meu trabalho, mas apresente isso ao Senhor. Fala, Senhor, o que eu tenho é uma dor. Tudo que eu tenho aqui, Senhor, é uma dor para te oferecer. Mas em humildade, Senhor, eu estou aqui perante o Senhor. Em humildade, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Em humildade, Senhor, eu abro os meus lábios e Te adoro. Em humildade, eu levanto as minhas mãos e me prostro a Ti nessa noite, Senhor. Nos faça mansos, Senhor. Nos faça humildes, Senhor, perante o Senhor, perante aquilo que o Senhor tem nos entregado, perante os nossos irmãos, perante a nossa casa, Senhor. Nos ensina, Deus, a ter o coração de Cristo, a ser como Ele, manso e humilde, de coração. Que por amor a nós se entregou numa cruz, foi levado ao madeiro como um cordeiro manso, como um cordeiro sem abrir a boca. Ah, Jesus, nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Diga palavras de adoração, diga palavras de amor. Se você não tem palavras, diga, Tu és santo, Senhor. Diga, aleluia. Diga, eu Te amo, Senhor. Me faça como o Senhor. Ah, Jesus. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa casa, Senhor. Entregamos a Ti a nossa família, Senhor. Vem sobre nós com Teu amor, com a Tua graça nessa noite, Senhor.
Ah, Jesus, tu tens liberdade em nosso meio.